nome de Jesus. Nós estamos em temas livres. Preguei um tempo atrás, 2 semanas, sobre maturidade. Você lembra disso? Quem lembra, levante a mão. Crescimento e maturidade. Então demos o start no nosso curso bíblico. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre o sofrimento, como Deus responde ao mal. E hoje, para dar continuidade, ou acrescentar ainda mais a sua vida a viver os dias que não são fáceis. Os dias nem sempre são fáceis. Há crises que nos atingem por todos os lados. Há notícias ruins que chegam sem pedir permissão e nos atingem por todos os lados. E para viver essas fases difíceis, estações difíceis, precisamos de alguns elementos. Dentre eles, maturidade. Mas um outro elemento, eu quero conversar com você hoje, e o tema que eu tenho eu vou chamar de o caminho da sabedoria. Diga assim comigo, sabedoria. Precisamos de maturidade e precisamos de sabedoria. Sim ou não, meus irmãos? Precisamos. De muita sabedoria, de muito discernimento. Então hoje quero conversar com você sobre o caminho da sabedoria. Há muito que se possa falar sobre sabedoria, mas me deterei em um pensamento único. Quero começar com uma história, como às vezes começo. Li uma história que diz que 4 homens estavam em um avião, e esse avião corria o risco de cair. Nesse avião estavam 2 homens, um universitário e o piloto. 4 pessoas, o piloto, um jovem universitário, mais 2 homens. Diz que então a queda era inevitável, o avião começou a praticar a sua queda. Então um dos homens, até então desconhecidos, o primeiro homem, se levantou e disse: olha, eu sou um grande médico e preciso sobreviver para salvar milhares de vidas. Então pegou o seu paraquedas e pulou do avião. Lembrar que eram 4 homens e tinham apenas 3 paraquedas. Esse era o problema. 4 homens e 3 paraquedas. O primeiro homem diz: eu sou um médico e eu preciso sobreviver para salvar milhares de vidas. Pegou seu paraquedas e pulou. O segundo homem se levantou e disse: ora, eu sou o homem mais inteligente do mundo inteiro e eu preciso sobreviver para resolver os maiores problemas da humanidade. Então pegou o segundo paraquedas e pulou do avião. Restou apenas um paraquedas para o piloto e o universitário. Então o piloto sentiu necessidade então de se posicionar. Então se levantou e disse para o jovem universitário: jovem, essa aeronave é minha responsabilidade. E eu já vivi muito. Então pegue o seu paraquedas e pule. Então o jovem por último se posicionou e disse assim: ora, senhor, não se preocupe, porque o homem mais inteligente do mundo acabou de pular com a mochila que eu trouxe da minha mãe de casa. Então fique tranquilo, nós vamos ficar bem, tem 2 paraquedas aqui. O homem mais inteligente do mundo pulou com a mochila com alguns lanches dentro. O que aprendemos com isso? Que você pode ter muito conhecimento e nenhuma sabedoria. Você pode saber muito e não ter sabedoria alguma. Vai lembrar que uma vez aqui já disse que a diferença é a seguinte: conhecimento é tudo que você aprende, que você sabe, que você acumula. Sabedoria é saber o que fazer com isso que você acumulou, que você aprendeu. Por isso, precisamos de sabedoria, meus irmãos. Precisamos orar a Deus por sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. Porque quanto mais responsabilidade nós recebemos, mais sabedoria nós precisaremos. Enquanto você é solteiro, você precisa de um nível de sabedoria. Você casou, meu amigo, agora você tem que aumentar o nível de sabedoria. Se você agora tem filhos, você precisa de um nível maior de sabedoria. Quanto mais responsabilidade, mais sabedoria nos será necessário. Dito isso, hoje para nós algumas coisas, lembrar para você que no seu aplicativo, já foi comunicado, tem aí as notas da mensagem. Se você não tem aplicativo, baixe, ou então anote de uma outra maneira. Algumas coisas importantes, hoje eu quero conduzir você a nós analisarmos alguns provérbios. Se vamos falar sobre sabedoria, nada melhor do que dar uma olhadinha no que Salomão disse e escreveu sobre sabedoria. Então para nós hoje 4 coisas, a primeira delas, a sabedoria tem uma postura.
A sabedoria, ela tem uma postura, ou sinônimos, tem um posicionamento, uma forma, uma postura. Vamos ler alguns textos? Provérbios 11, versículo 2. E ao ler o texto, eu peço que você me ajude a descobrir então qual é a postura da sabedoria. Que postura é essa? Provérbios 11, versículo 2 vai dizer assim: o orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Provérbios 18, versículo 12. A arrogância precede a destruição, a humildade precede a honra. E Provérbios 22, versículo 4. A humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. Quem quer ter vida longa, diga amém. A sabedoria tem uma postura. Além desses 3 versículos, qual é a postura da sabedoria? Humildade. A postura da sabedoria é a humildade. A sabedoria é humilde. O sábio é humilde. O arrogante é quem diz, já sei tudo. O arrogante é quem diz, não preciso aprender mais nada. Na verdade, aqueles que dizem saber tudo, na verdade não sabem tudo. Quantos aqui são pais de adolescentes? Levante a mão. Já sabe o que eu estou falando. Aqueles que dizem, eu sei tudo, na verdade não sabem tudo. Não sei como acontece, mas no soprar de uma vela ali de 9, 10 anos de idade, vira uma chave na cabeça deles que eles aprenderam tudo. É ou não é assim? Pai, você não sabe de nada. Pai, não se mete, você não sabe o que está falando. Eu que sei das coisas. Eu falei, é mesmo? Eles acham que sabem tudo. Isso não estou aqui falando mal de adolescência, mas todos nós, eu inclusive passei por essa fase. Fazemos o aniversário e cada vez que passa, né, fica mais precoce. As crianças com 5 anos acham que sabem tudo. O arrogante diz, já sei tudo. Já os humildes, eles reconhecem que não sabem o suficiente. E por reconhecerem que não sabem o suficiente, eles estão sempre dispostos, abertos ao aprendizado. Portanto, a postura da sabedoria é a humildade. E a humildade faz algumas coisas. Eu separei 3 delas. A primeira delas, a humildade atrai a graça de Deus. Diz as Escrituras que Deus se opõe aos orgulhosos e dá graça aos humildes. A humildade atrai a graça de Deus. Quando somos humildes diante de Deus, nós então somos agraciados. Porque humildade não é fraqueza. Há pessoas que esse mundo vai ensinar coisas, por exemplo, que ser humilde é ser fraco. Que o forte é o nariz empinado. O forte é o que não demonstra fraqueza. Humildade não é fraqueza. Porque a humildade reconhece a dependência no Senhor. E se dependemos no Senhor e Ele e sua alegria são a nossa força, somos fortalecidos. Na verdade, os mais duros de coração, de pensamento, os mais arrogantes, são os mais fracos. Humildade reconhece a dependência do Senhor e com isso, ao depender dEle, eu atraio sobre a minha vida a graça de Deus, que cantamos aqui um pouco antes. A humildade atrai a graça de Deus. Segundo, a humildade o capacita diante dos outros. Quer ser capacitado diante dos outros? Não é ser amostradinho, mas capacitado, ter capacidade de gerir pessoas, de fazer bem o seu trabalho, de dialogar com pessoas, de fazer a gestão da sua família, do seu casamento. Seja humilde. Porque se a humildade é o reconhecimento que dependemos do Senhor, é Ele quem nos capacitará. E então, sendo por Ele capacitados, seremos capacitados por Ele diante dos outros. Quanto mais humildes somos, mais graça recebemos, e com mais graça, maior capacitação. E por sermos mais capacitados, poderemos ser mais efetivos, contundentes, relevantes no mundo que vivemos. Um marido relevante, um marido contundente, uma esposa relevante, um filho, são pessoas que são humildes, reconhecendo que precisam do Senhor. Portanto, do Senhor vem a capacitação para serem maridos, esposas, filhos, patrões, empregados, servos, que Deus quer que nós sejamos. Humildade. Em terceiro, pessoas humildes estão sempre aprendendo. Os arrogantes não aprendem.
Os humildes aprendem. Humildade independente do seu currículo. Humildade independente das suas experiências passadas, comparando com pessoas que não têm a mesma experiência. Humildade pressupõe que você seja uma pessoa elevada em conhecimento e experiência, comparado a outras pessoas, e ainda assim aprenda com elas. É possível, pastor? Claro que é. A humildade me dá a capacidade de estar constantemente aprendendo com pessoas que estão acima de mim, com pessoas que estão niveladas ao meu lado e pessoas que estão abaixo de mim. A humildade faz com que eu aprenda com pessoas que não têm conhecimento que eu tenho, que não têm experiência que eu tenho, e ainda assim eu aprendo com elas. Eu, quando converso com pessoas, conversei com algumas pessoas em algumas reuniões, mas eu estou sempre dizendo que tudo que fazemos é discipulado. Quando você toma café com alguém, ali é um discipulado. Se você for humilde e abrir os seus ouvidos, você sempre vai pescar ou aprender alguma coisa com alguém, até que está abaixo de você em conhecimento, que ele vai falar assim: rapaz, eu nunca ouvi isso. Rapaz, é Deus falando comigo. Olha, isso aqui agora tem importância para mim. Tudo é discipulado. E para ressaltar isso, eu vou te contar uma história bíblica de Moisés, se você não conhece. Quem foi Moisés? Olha, Moisés foi um homem que estava fugido do Egito, procurado por 2 crimes: assassinato e ocultação de cadáver, porque matou um egípcio e escondeu o corpo dele na areia. Ficou 40 anos em Midian, no deserto de Midian, trabalhando para o seu sogro Jetro. Até que Deus o encontrou em um pequeno mato que pegava fogo, não virava cinza. Com a história, Deus falou com ele. Ele disse: não sou capaz, não tenho habilidade, não tenho conhecimento. E Deus falou: eu vou te usar. E levou até o Egito. Lá ele fez milagres. Fez um cajado virar serpente, o serpente virar cajado, com as pragas que anunciou em nome de Deus. O rio ficou vermelho, as rãs apareceram, os gafanhotos apareceram, os primogênitos morreram. Ele foi liberado com o povo diante de um mar intranspasável. O mar se abriu com o cajado de Moisés. O povo passou a pés enxutos, o mar se fechou, matou os seus inimigos. Milagres, milagres e milagres e milagres. Codornizes caíram no deserto e o povo comia, o caçado não se gastava. Só que aí no meio do caminho, no meio do deserto, o seu sogro apareceu na sua vida. Quem era o seu sogro? Era um simples sacerdote em Midian. Ele não tinha muita experiência como Moisés, ele não tinha muito currículo como Moisés, nunca tinha efetuado nenhum milagre, nem aberto uma piscina, quanto mais o mar. Aí, Jetro vai dar alguns conselhos a Moisés, e o texto sagrado está em Êxodo 18, do 17 ao 19. Olha o que o sogro de Moisés diz para ele: o que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Agora ouça-me e escute o meu conselho. E Deus esteja com você. Continue a ser o representante do povo diante de Deus, apresentando-lhe as questões trazidas pelo povo. Até aqui é o suficiente. Jetro, um simples idoso, sacerdote Midian, sem muito currículo, apareceu e falou assim: Moisés, pode parar, o que você está fazendo não está certo, isso não vai funcionar. A questão aqui era que todo mundo tinha que vir pedir conselho a Moisés. Moisés, na tenda lá roubaram a minha cabra, o que eu faço? Moisés, lá o meu vizinho está com música até tarde, o que eu faço? Era assim. A fila era gigante, dia após dia, mas eu não aguentava mais. Aí o homem veio: Moisés, o que você faz não é bom. O que ele vai dizer é: reparta, pegue pessoas de confiança, e pegue grupos para que então eles resolvam. Você fique só com a parte diante de Deus mais importante. O conselho é esse. Mas ele começa: Moisés, o que você faz está errado, não está certo, não vai funcionar. Ouça o meu conselho, faz desse jeito. O que Moisés poderia fazer? Olhar o seu currículo e falar assim: como é que é? Quem o senhor pensa que é para me dar conselho? O senhor é idoso, um sacerdote velho. O senhor já abriu o mar alguma vez? O seu cajado vira serpente? Não vira. Então, vá procurar outra pessoa para você instruir, porque eu sou Moisés, ou você não sabe disso. Eu faço milagres, eu não preciso que ninguém me dê conselho de nada. Eu e Deus somos quase um só. Eu e Deus... Não foi isso que ele fez. Ele humildemente ouviu o seu sogro
E Deus operou por meio da sua humildade e por meio do conselho. A humildade, ela faz com que nós estejamos sempre aprendendo, inclusive com pessoas que estão abaixo de nós. Moisés não se sentiu ofendido quando ele disse: não faça assim que está errado. Um dos problemas de nós não aprendermos, não sermos sábios, nós evoluirmos, é que nós tomamos às vezes conselhos como ofensas, e não são. Portanto, tome nota disso. Se você não pode ser corrigido sem se sentir ofendido, você nunca vai crescer. Se você sempre toma um conselho como ofensa ou como pessoal, você nunca vai desenvolver. Você nunca vai obter sabedoria. Você nunca vai ser maior do que você é em conhecimento para lidar com as coisas da vida. O arrogante, ele não recebe correção. O humilde a abraça. O humilde abraça a correção. O humilde ama a correção. O arrogante odeia correção. É por isso que quando somos crianças e somos imaturos, nós não aceitamos conselhos ou correção. Portanto, se espera que alcançando a maturidade e sendo adultos, a correção seja algo natural a nós e bem-vinda. Aprendemos a ouvir conselhos e sermos corrigidos. Porque a pior coisa que tem é nós não sermos ensináveis. E o que eu vou dizer aqui vale para você, na sua casa, no seu trabalho, no seu grupo, aonde você vive de forma coletiva. Então, receba isso. Se você não é ensinável, você não pode estar em um time. O jogador de futebol que não é ensinável não pode participar do jogo, do time. Não pode. Alguém que não é ensinável não pode participar daquela equipe. Porque pressupõe-se que está numa equipe você precisará receber conselhos, ser corrigido e aprender e ser ensinável. Portanto, meus irmãos, nós precisamos ser humildes. A postura da sabedoria é a humildade. Mas em que área precisamos ser humildes? Número 1, precisamos ser humildes em espírito. Espírito humilde. Espírito de humildade. Porque o espírito humilde fará com que nós tenhamos pensamentos humildes. Então tome nota, espírito humilde e pensamentos humildes. Diz as Sagradas Escrituras: não pense cada um sobre si mesmo além daquilo que convém. Quem tem um espírito altivo levará a ter pensamentos altivos, a pensar sobre si mais do que na verdade é. E por mais que seja verdade quem você é, ainda assim é arrogante pensar desse jeito. Sermos humildes em espírito, que nos levará a termos pensamentos humildes, e tendo pensamentos humildes, isso vai se externar em palavras de humildade. Precisamos ser humildes em espírito, em pensamento e em palavras. Você conhece alguém assim? Não levante a mão. Mas quando ele fala, só fala de si próprio? Só fala do que fez? Só fala de onde foi? Só fala do que tem, do que comprou, do que conquistou? São pessoas que não têm um espírito humilde, portanto o pensamento não é humilde, e externa com palavras que não são humildes. Olha o que vai dizer o irmão Jesus Tiago, capítulo 1, versículo 19. Entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. Já percebeu que às vezes nós temos esse versículo citado e nos falta o finalzinho dele? Nós ouvimos a forma assim: olha, vai dizer a palavra de Deus, seja pronto para ouvir e tardio no falar. Mas tem um final do versículo: tardio também para se irar. Quando somos humildes de espírito, humildes em pensamento e fala humilde, o que acontece? Nós falamos menos. E falando menos, nós ouvimos mais. Os arrogantes falam muito, porque precisam do tempo que tem, contar o que fizeram, contar o que compraram, contaram quem são. Tem alguém que você conhece, alguém que é assim? Você encontra com a pessoa, mal sentou, ele começa a dizer: não, porque eu fiz, porque eu fui, porque eu comprei, porque eu acho, porque eu penso, porque eu voto, porque eu vou. Eu falei: peraí, rapaz, nem começamos a tomar café ainda.
Os humildes são tardios no falar, eles ouvem. Por quê? Porque eles entenderam que precisam serem ensináveis. Os humildes querem o tempo todo aprender mais do que ensinar. Podem até amar e ensinar, mas estão o tempo todo ouvindo para aprender. Número 1, a postura da sabedoria é a humildade. Número 2, a sabedoria, ela tem um ritmo. Se a sabedoria tem uma postura, ela tem um ritmo. Olha comigo o Provérbio 16, versículo 32. E daí vamos descobrir qual é o ritmo da sabedoria. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Isso é forte demais. Provérbio 19, 2. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. A postura da sabedoria é a humildade. E qual seria o ritmo da sabedoria? Diga assim comigo: paciência. A sabedoria é paciente. A sabedoria não tem pressa. A sabedoria é lenta, ela é devagar. Olha o que vai dizer aqui o texto, nós lemos Provérbios 16, 32, se puder colocar na tela de novo. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. O outro diz que a pressa resulta em escolhas erradas. Portanto, se apressar não é ser sábio. Portanto, estar sempre ocupado e correndo não é ser sábio. A sabedoria, o seu ritmo é lento. É ritmo de paciência. Quanto mais rápido eu me movo, mais sou dominado pelos meus sentimentos. Deixe-me falar um pouco sobre isso. Talvez você seja assim. Você não pode ver uma notícia, um WhatsApp, uma matéria que você nem mesmo deu tempo de entender e raciocinar aquilo. Você já se move pelas suas emoções. Ai meu Deus, o que será que aconteceu? Essa foto aqui, meu Deus. Por que você botou essa foto aqui, não botou legenda? Sem legenda, gente, o que aconteceu com essa foto? Ai meu Deus, mandaram um zap aqui, botou digitando, não acaba de digitar, agora apagou a mensagem. Meu Deus do céu, liga. Tem pessoas que se movem tão rápido, que se movem tendo como base o seu sentimento com pressa. E por isso se dão mal, muitas vezes. Não tem tempo paciente de esperar a pessoa de fato digitar, de esperar a pessoa se explicar, esperar as coisas acontecerem. Estão sempre com pressa. E quanto mais rápido eu me movo, mais eu sou dominado pelos meus sentimentos. Tem pessoas que são assim, correm para cá porque tiveram medo, aí daqui a pouco correm para lá porque estão preocupadas, correm para lá porque estão ansiosas, correm para lá porque estão desequilibradas. Olha o que o provérbio diz. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Não tem controle algum emocional. Isso é um problema, falta sabedoria. A sabedoria não tem pressa. Claro que eu não estou dizendo que se você ficar em casa à toa, você vai ser muito sábio. O pastor pregou lá que... Marido, tem que fazer compra, minha filha. Mês que vem, vamos ser sábios. Não é sobre isso. Meu filho, a porta está caindo. Domingo... Quarta-feira eu compro prego, sexta eu compro um martelo, sábado que vem eu estou pregando. Não se move pelo sentimento, pastor pregou. Não é sobre isso que eu estou falando. Pelo amor de Deus. Estou falando que a sabedoria é dar tempo nos principais eventos que nos cercam para pensar, para orar, raciocinar. Isso não quer dizer que levará um mês. Isso quer dizer que levará alguns minutos, talvez uma hora. Sem você ligar apavorado, sem mandar um zap apavorado, sem você começar a se lamentar e chorar por coisas que você nem entendeu o que está acontecendo. Autocontrole, sabedoria, paciência. Podemos às vezes nos encontrar em uma temporada acelerada. Talvez seja a tua temporada hoje aqui. Pastor, é fácil falar, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Estou em uma temporada acelerada. São notícias o tempo todo acontecendo. São eventos não esperados acontecendo. Isso tudo pode acontecer. A vida, ela pode se mover rapidamente por fora. Mas você precisa aprender a desacelerar por dentro.
Está todo mundo correndo, como eu falei, não é ficar em casa. Cumpra a agenda acelerada. Tem que ir para o hospital, tem que falar com o advogado, eu tenho que ir não sei aonde, eu tenho que comprar isso aqui. Beleza, mas por dentro você precisa estar desacelerado. Exemplo disso, o próprio Jesus. Jesus, com seus milagres, alcançou tamanha fama que ele não tinha mais sossego onde andava. Onde ele ia, as multidões o seguiam, havia demanda. Jesus, meu filho está cego. Jesus, a minha filha não sei o que lá. Jesus, acabou o pão. Jesus, era uma demanda quase que sufocadora, vamos dizer assim. Só que você percebe que de vez em quando ele sumia. Onde está Jesus? Ninguém achava. Onde ele estava? Retirado em um monte, em uma casa, sozinho, porque ele entendeu que precisava desacelerar, independente das coisas que estavam acontecendo fora dele. Você pode ter uma agenda acelerada, mas não tenha pressa em seu espírito. Precisamos ter um espírito sem pressa, sossegado, calmo, confiante, dependente. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a paciência é uma arma. A paciência é uma arma contra o engano. Anote isso. A paciência é uma arma contra o engano. Perceba. Somos facilmente enganados quando estamos sempre muito ocupados. Sempre que estamos muito ocupados, não tem tempo, não fala comigo, não tem. Sempre que estamos muito ocupados, somos mais facilmente enganados. Enganados em relação à verdade dos fatos, enganados em relação até mesmo ser ludibriado por pessoas que estamos muito ocupados, não estamos prestando atenção no que está à nossa volta. Precisamos ter um espírito paciente, um espírito manso. Jesus foi assim, dito sobre ele, né? Que ele era humilde de coração. Era manso de espírito, humilde de coração. Sabedoria. O ritmo da sabedoria é paciência. Então, conselho: o que fazer diante das demandas aceleradas da vida? Pelo menos uma pergunta, eu diria a melhor pergunta a se fazer, aí na sua nota da mensagem tem ela escrita. A pergunta é: qual é a coisa mais sensata a se fazer? É perguntar, antes de fazer, qual é a coisa mais sensata a se fazer? Tendo os seguintes raciocínios, tendo como base experiências passadas, o meu presente e expectativas futuras. Do tipo, estou em um relacionamento amoroso, fui convidado ou convidada a dar o passo ao matrimônio e a casar. Vamos casar, não case na pressa. Mas as perguntas a se fazer: o que se fazer? Qual é a coisa mais sensata a fazer com esse convite para o matrimônio, tendo como base as minhas experiências passadas de matrimônio, caso hajam. O meu presente é como nós estamos vivendo. E olhando expectativas futuras, como estará o meu casamento, diante do que eu vivo e diante do que eu já vivi no casamento. Aí você decide. Eu fui convidado a comprar esse item. A pergunta a se fazer é: qual é a coisa mais sensata a se fazer nesse momento? Olhando experiências passadas, o meu presente, expectativa do futuro. Vou comprar um carro novo. Qual é a coisa mais sensata a se fazer, já que é uma promoção e parece irresistível? Vou olhar experiências passadas. Lembrar das vezes, talvez, que eu comprei e não consegui pagar. Olhar o presente, o que eu ganho hoje, consegue sustentar esse carro, a parcela, a manutenção. E olhar expectativas futuras. Qual a previsão que eu tenho financeira daqui a alguns anos para manter esse carro? E talvez você faça 3 perguntas, você não vai comprar, você não vai casar, você não vai ir, você não vai tomar posse, você não vai falar aquilo, você não vai sentir aquilo. Qual é a coisa mais sensata a se fazer? O nome disso é paciência. Dá tempo para você pensar no que fazer. Porque a pressa é inimiga da perfeição, alguém já disse.
Com pressa, a gente fala o que não deveria. Com pressa, compramos o que não poderíamos. Com pressa, assumimos responsabilidade que nós não temos condições de manter. A sabedoria tem uma postura, número 1, que é a humildade. A sabedoria tem um ritmo, que é a paciência. E terceiro, a sabedoria tem uma prática. Qual é a sua prática? Vamos descobrir juntos. Provérbios 21, versículo 5. Quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa, olha de novo ela aí, ó, e toma atalhos, fica pobre. Provérbios 12, versículo 11. Quem trabalha com dedicação tem fartura e alimento. Quem corre atrás de fantasias, olha o Instagram aí, não tem juízo. O que mais tem no Instagram são fantasias de como enriquecer. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento. Quem corre atrás das fantasias não tem juízo. Olhando os dois textos, a sabedoria tem uma prática. Qual seria a prática da sabedoria? Chama-se, diga assim comigo, trabalho duro. Diga, trabalho duro. Os dois textos dizem, quem trabalha com dedicação consegue alguma coisa. Sabedoria tem uma prática, e a prática é trabalhar duro. Já percebeu que as pessoas querem sabedoria, mas não querem trabalhar para adquiri-la? Querem ser sábios, mas não querem comprar um livro, não querem ler um livro. Querem ser sábios, mas não querem ouvir o sermão do pastor. Quer ser sábio, mas não quer ler a Bíblia. Quer ser sábio, mas não quer pagar o preço. Não quer trabalhar duro para isso. Acordar de manhã, dormir tarde. Trabalhar, cursar, aprender, conversar. Sabedoria, a prática dela é trabalho duro. As pessoas falam, mas pastor, a Bíblia diz que se eu orar a Deus, Ele vai me dar sabedoria, é verdade? É verdade. Vai falar, é parte dele, mas você tem que fazer a sua parte. Não é só orar pedindo a Deus que você ficará sábio. Deus vai lhe dar o que você pede, mas Ele espera que você seja responsável com a sua parte. Que você levante do sofá, que você vá até o curso, a escola, que você vá comprar o livro, que você sente e leia. A sabedoria precisa de trabalho duro. Como por exemplo, você não pode querer andar em sabedoria enquanto negligencia as Escrituras. Você não pode esperar andar na sabedoria de Deus sem conhecer o livro que Ele escreveu. Sem saber sobre Ele. Não é como ser sábio. Você sabe que eu amo vocês, né? Vou até falar isso com um sorriso no rosto. Eu amo vocês. Então, com muito amor e carinho, permitam-me. Não há como andar na sabedoria de Deus se eu passo horas nas redes sociais e minutos nas Escrituras. Estou rindo ainda. Não há como. Você passa o dia inteiro no Instagram e de vez em quando aparece para um versículo bíblico e você quer andar na sabedoria de Deus, não tem como. Dá trabalho. Dá trabalho. Sim ou não, meus irmãos? Dá trabalho alcançar a sabedoria. O trabalho de você viver longos anos, que quanto mais vivido, mais sábio nós somos. Mas não quer dizer que não é possível um jovem de 21 anos ter alguma sabedoria de Deus. Claro que é possível. Você lê bons livros, lê a Escritura, conversa com pessoas mais maduras e mais adultas. Sabedoria. Tudo dá trabalho. Igualmente, sabedoria dá trabalho. A sabedoria tem uma postura, que é a humildade, tem um ritmo, que é a paciência, tem uma prática, que é o trabalho duro. Mas a sabedoria também tem um preço. Vamos descobrir juntos. Abra comigo Provérbios 3, do 13 ao 18. Provérbios 3, do 13 ao 18. Feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento, pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais que o ouro. Quem pode dizer amém? Esse versículo aqui explica porque algumas pessoas ganham a loteria e ficam pobres um mês depois. Elas ganharam dinheiro, la plata, ouro, bufunfa, arame. Lembra os trapalhões? Arame, pila, bufunfa. Mas a sabedoria é nenhuma.
e por isso ficam pobres em alguns meses. A sabedoria, versículo 15, vale muito mais que rubis, e nada do que você deseja se compara a ela. Com a mão direita, a sabedoria, ela oferece vida longa. Quem tem vida longa aqui, diga eu. Com a esquerda, riqueza e honra. Ela o guiará por estradas agradáveis. Todos os seus caminhos levam a uma vida de paz. A sabedoria é árvore de vida para quem dela toma posse. Felizes os que se apegam a ela com firmeza. Até aqui. Sabedoria. O mundo hoje nos convida, nos empurra a corrermos atrás de ouro, de prata, fama, reconhecimento. Mas o que mais precisamos é de sabedoria. Porque a fama, quando vier, e pode vir, sem sabedoria, vira uma desgraça na sua vida. Quando o dinheiro vier, e pode vir e que venha, sem sabedoria, ele vai afundar a sua vida. Vai destrói famílias, casamentos, o dinheiro sem sabedoria. Irmãos, sabedoria, o provérbio diz que ele vale mais do que rubis, do que ouro e prata. E termina dizendo que nada do que você deseja, pense aí que se deseja, nada que você deseja tem maior valor que sabedoria. Então se apegue a ela com firmeza. Eu vou caminhando aqui para o meu fechamento. A sabedoria é tão valiosa, mas tão valiosa, que vale o preço de qualquer coisa que você tem que sacrificar. Eu vou repetir. A sabedoria é tão valiosa que vale o preço de qualquer coisa que você tem que sacrificar. Ela é mais valiosa que ouro e prata, que rubis. Ou seja, ela vale tanto que vale a pena sacrificar qualquer coisa para obtê-la, para tê-la, para crescer em sabedoria. Sacrificar como assim, pastor? Lembrando que o ritmo dela é a paciência e que ela é feita para trabalho duro. Ou seja, se tiver que sacrificar tempo, dinheiro, hobby, vício, comportamentos destrutivos ou tudo que lhe impede para estar com pessoas, em ambientes e com Deus para obter sabedoria por meio da palavra, sacrifique. Ah, não tenho tempo para ler o livro, para a escritura, para a Bíblia, porque eu tenho o meu futebol. Futebol é pecado, pastor? Não. Mas se ele rouba isso, está em pecado. Ou pelo menos, cumprindo a palavra, é idiotice. Temos, irmãos, que viver baseados em prioridade. Falei sobre isso aqui alguns tempos atrás. Pessoas que não vivem pelas prioridades, vivem pelas urgências. Estão sempre se movendo como loucos, porque agora isso aqui é urgente, isso aqui é urgente. Não, peraí, tá, tem um monte de coisa urgente. O que é a prioridade? O que é a prioridade? A sabedoria, ela vale mais do que ouro e prata. E se você gasta tempo para ganhar dinheiro, o que deve fazer, mas não para obter sabedoria, o seu dinheiro obtido poderá destruir a sua vida. Sabedoria para as relações humanas, para o casamento, para as amizades. Precisamos sacrificar algumas coisas. Às vezes, agendas, rotinas, para buscar sabedoria. Com isso aqui eu não quero vender o Escola da Fé mais uma vez, mas observe. Ah, pastor, eu não vou fazer o curso porque nesse dia eu tenho uma série que sai toda segunda-feira na Netflix. É só um exemplo, ninguém disse isso. Se alguém dissesse isso, eu estrangular na pessoa. Porque se é assim, né? Tem série que você sabe, por exemplo, tem uma série que eu assisto na Prime, só sai quinta-feira. Opa, quinta-feira. Mas agora, não deixaria de fazer um curso bíblico, fazer uma oração, visitar alguém, amar a minha esposa, ler um livro, por conta de coisas que não são de fato importantes. Observe que o autor diz que sabedoria é mais importante do que ouro e prata e do que rubis. Não vale a pena ganhar dinheiro, ficar famoso, ter sucesso sem sabedoria. Termino, para nós orarmos, com uma história. De novo, de volta a um outro avião. E nessa história,
diz que esse avião entrou em turbulência. E as pessoas começaram a ficar apavoradas e muita turbulência, até que o silêncio tomou conta da aeronave. Todos quietos, apreensivos, esperando o balanço do avião parar. Não estava em queda, mas era muita turbulência. E as pessoas em silêncio, mas por dentro em espírito, estavam num turbilhão, esperando a hora que a máscara ia cair, e olhando para ver a hora que a porta de emergência ia abrir sozinha, todos esperando o alto-falante, algum comunicado do piloto. Estavam todos aflitos por dentro, em silêncio por fora. Até que, no meio do avião, se ouviu gargalhadas. As pessoas pararam, ficaram espantadas, pensaram: qual o motivo da gargalhada? Estamos com medo do avião cair. E sem saber de onde veio, de repente, outra gargalhada tomou conta do avião. Até que decidiram investigar. E foram olhar quem era. Era um adolescente. Nesse caso aqui, ele nos ajuda. O adolescente estava como todo bom adolescente. De que maneira? Diga-se comigo, de fones. O adolescente estava de fone, com o seu iPad, assistindo alguma coisa. Enquanto assistia, ele gargalhava aquele vídeo, sem tomar noção do que estava acontecendo ao redor. E todos pensavam: mas que louco! Estamos a ponto de cair, o avião está turbulento, e essa pessoa desconectada aí, rindo, sei lá do quê. Ela não tem desfecho, a história acaba aí. Mas o que eu quero ensinar você com isso é que a sabedoria deve ser para nós como uma voz que fala em nossos ouvidos, que aquieta o nosso espírito, mesmo em tempos de correria e turbulência. Mesmo quando as pessoas que estão participando da mesma notícia que nós, estão vivendo a mesma rotina que a nossa, eles estão acelerados, impacientes, arrogantes, correndo. A sabedoria deve ser para nós uma voz que nos traz autocontrole, vai dizer Salomão, que nos traz paciência para fazermos as perguntas certas, para sentirmos os sentimentos certos antes de falarmos e nos posicionarmos. E talvez, como esse adolescente, talvez até achemos graça do que está acontecendo. Não graça de quem ri da desgraça, mas achar uma graça que vem de Deus para nós. E conseguirmos viver os dias mais difíceis da maneira mais sábio possível. Não podemos aqui medir nesse salão a sabedoria uns dos outros. Mas a minha expectativa, assim como foi algumas semanas, que você amadureça um pouco mais, que você esse ano seja um pouco mais sábio. Um pai mais sábio, um marido mais sábio, uma esposa mais sábia, uma mãe mais sábia, um filho mais sábio, um jovem mais sábio, um idoso mais sábio, um servo do Senhor mais sábio, para fazer a diferença aonde Deus te colocou. A sabedoria, meus irmãos, ela tem uma postura: seja humilde. Ser arrogante não pressupõe ter muito conhecimento. A sabedoria tem a postura, humildade, ela tem um ritmo, paciência. A sabedoria tem uma prática, trabalho duro. E a sabedoria tem um preço. E esse preço é: pague o preço que for necessário para alcançar sabedoria.